Dali pessoal, professor Cristiano Fraga na área novamente, e dessa vez para trazer para vocês mais um vídeo da série Biologia, aquela biologia marota do ensino médio, né? Professor, qual é o assunto maroto da aula de hoje? Origem da vida. Queres estudar esse assunto? Vem com nós! E aí pessoal, estamos de volta aqui e agora vamos focar no conteúdo do dia, beleza? Vamos embora. Bem, origem da vida. O assunto de hoje é origem da vida. É um assunto extremamente importante, né? Ele serve para você compreender quais teorias existiam para justificar o aparecimento da vida, quando surgiu a Terra, o tempo basicamente que demorou aí para a Terra poder abrigar e fazer com que os organismos vivos se desenvolvessem, etc. Vamos começar estudando aqui algumas teoriazinhas, beleza? Antigamente, pessoal, existiam duas teorias. Uma teoria era chamada de abiogênese. Como aqui eu coloquei para vocês nos slides, pode ser chamada também de teoria da geração espontânea, beleza? A outra teoria é chamada de biogênese. Professor, qual é a diferença entre abiogênese e biogênese? A é prefixo de negação. E a teoria da biogênese, ela defendia que para um ser vivo surgir, ele não precisaria de outro ser vivo. Então, por exemplo, de uma pedra eu posso ter um rato. O pessoal nessa época acreditava que os crocodilos, que as rãs, etc., surgiam do lodo que tinha nos rios. Vê que viagem. Isso era aceito na época. O pessoal acreditava que cadáver poderia dar origem a vermes. Tipo, o verme ele surgiria do corpo morto. O pessoal acreditava que, se você juntasse queijo, meia suja, você teria, depois de alguns dias, ratos. A junção do queijo com meia suja poderia originar ratos. E isso, na verdade, é balela, né? Hoje a gente sabe que isso é mentira. Mas naquela época, a ciência era um negócio extremamente complexo, porque eles não tinham tanto aparato científico e tanto conhecimento que os proporcionassem chegar a conclusões que a gente tira facilmente hoje, né? Então aqui eu coloquei um exemplo para vocês clássico do rato, que é originado pelo queijo, mas a meia suja, né? Eles vendiam receitas de como você desenvolver isso daí. Vê que loucura, né? Então essa é a teoria da abiogênese, certo? Vamos embora. Existe também a biogênese. Se a abiogênese diz que a vida pode surgir de qualquer coisa que não tenha vida, a biogênese ela diz o contrário. Ela diz que para surgir uma vida, você tem que ter outras duas vidas para originar essa. Beleza? Então, ó, para a gente ter aquele mesmo rato, a gente tem que ter um pai rato e uma mãe rata, né? Então aí você consegue ter ratinhos. E por muito tempo ficou essa rixa aí, a galera da abiogênese versus a galera da biogênese. Nesse meio tempo existiam aí cientistas que eram referência na época, como esse indivíduo aqui que é chamado de Francesco Redi, né? Um cientista italiano, muito importante aí. E ele resolveu fazer um experimento que ficou muito famoso no meio acadêmico da época, porque ele começou a ouvir a história de que de cadáver surgiam larvas. Olha aí, ó, tá vendo? A larva ela surge da matéria aí que não tá viva mais. Se você vê um morto, depois de alguns dias vai ter verme saindo dele. Aí Red disse, fica ligado que eu vou bolar uma parada pra gente explicar e acabar de vez com essa polêmica. Ele era tipo o Padre Quevedo da época, né? Inventava aí umas teorias, umas práticas para acabar de vez com uma polêmica ali. Vamos embora. E o que é que Red fez, professor? Ó, olha para cá. Ele pegou alguns frascos e fez o seguinte. Colocou carne num frasco que não tinha tampa, um outro com tampa, ou seja, o odor não iria passar, né? Da catinga da carne apodrecendo. E o outro ele colocou gaze. A gaze, ela é toda furadinha, então consegue entrar o ar e sair o ar, né? O que aconteceu? Depois de alguns dias, foi verificado que o frasco que estava aberto tinha larvas. E tinha ao redor moscas. O frasco que estava totalmente fechado não tinha nem mosca perto, nem larva dentro. Por quê? O odor da carne não iria sair, consequentemente não ia atrair as moscas. E o terceiro frasco, que era aquele que tinha a gaze, ele verificou o quê? Que tinha moscas e larvas em cima da gaze. Por quê? Porque elas eram atraídas. Mas de fato não existia larvas dentro da carne, dentro do frasco, né, em cima da carne. E aí ele disse, olha aí, ó, acabou com essa palhaçada de abiogênese, porque eu provei aí, meu irmão, que o que na verdade surge do cadáver não é a larva, e sim o ovo da mosca que eclode originando a larva.
E aí, por um bom tempo aí, a teoria de Red perpetuou aí, e a galera da abiogênese tudo intrigada, né? Tudo cabisbaixa. Só que, depois de um tempo, surgiu o microscópio. Nessa época daqui, basicamente, não se conhecia os micro-organismos. Já na época desses dois indivíduos aqui, que é Needham e Spallanzani, já existia o microscópio. E a abiogênese ela começou a ganhar força novamente aqui. Por quê? Needham, pessoal, é um cientista inglês, né? Spallanzani é um cientista italiano também, assim como Francesco Redi, né? Só que o que aconteceu? Needham, ele desenvolveu o seguinte experimento. Ele pegou uma vidraria lá, colocou um caldo nutritivo, como se fosse caldo com uma série de alimentos lá para fazer ele ter um meio de cultura, né? Vamos dizer assim. E ele ferveu esse caldo aí. E aí ele ferveu, depois que ele ferveu, ele tampou. E depois de um tempo, esperou alguns dias, né? Ele pegou o caldo que tinha aqui, levou para o microscópio e verificou o que aqui? Verificou que tinha uma série de micro-organismos. Aí ele disse, ó, tá vendo aí que a abiogênese é quem domina? Se você for olhar aqui para o meu experimento, você vai ver que sim, a vida ela surgiu. E surgiu de uma coisa que não tem vida, como o caldo nutritivo. E aí a abiogênese voltou a ganhar força, né? Voltou a estar aí empoderando a região. E aí surgiu um outro doido, né? Spallanzani, que a gente aprendeu agora. E ele repetiu o experimento de Needham, alguns anos depois, né? Needham foi em 45, né? 745. Spallanzani 1770. E aí Spallanzani fez a mesma coisa, só que ele ferveu por mais tempo e ele tampou. Por quê? Ele disse que o experimento de Needham ele era falho porque ele não esquentava o suficiente para matar todas as vidas. E aí, ó, o que é que ele fez? Tampou, ferveu bastante, deixou lá guardado, depois de alguns dias tirou o caldo aqui, levou para o microscópio e viu que ele estava estéril, não tinha nada. Só que aí Needham chegou para Spallanzani e disse, Spala, meu pirraia, olha, na verdade, quando tu fervesse muito, tu matasse com o fator que origina a vida. Esse fator que origina a vida, dizia Needham, que estava no ar. E além de tu matar o que estava dentro do caldo, tu fizesse o seguinte, tu deixasse ele tampado, impedindo que o ar novamente levasse ali o fator que origina a vida. E aí Spallanzani foi ridicularizado, né? E Needham continuou com força ali, frente aos teoristas, né? A galera que defendia a teoria da abiogênese. E aí, alguns anos depois, surgiu um indivíduo aqui, que é o famoso Louis Pasteur, né? Acho que vocês já ouviram falar nesse cara aí. Louis Pasteur. Pelo nome, você já consegue meio que decifrar que Pasteur era francês, né? É porque eu não falei com sotaque, é Pasteur, né? Tem todo um bico. Então, Pasteur fez o seguinte, ele desenvolveu um experimento chamado de pescoço de cisne. Professor, o que danado é esse pescoço de cisne? Olha pra cá. Ele pegou o caldo nutritivo, colocou numa vidraria ali, um balão de fundo redondo, né? E ele ferveu isso daí. Ferveu para matar todos os micro-organismos. Só que ele disse o seguinte, Needham não dizia que quando a gente ferve e mata o fator ali de vida que vai originar a vida, né? Ele disse que matava, mas o ar tinha que entrar para novamente propor aquele fator ali para que a vida surgisse, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ferver, vou fazer uma curva no pescoço da vidraria e vou deixar a ponta aberta. Se você olhar, tá vendo aqui que ele fez o pescocinho e ficou aqui com a ponta aberta? Ou seja, o ar entrava aqui tranquilamente. E aí ele deixou isso aqui em repouso por alguns dias e ele fez o seguinte experimento. Ele pegou um que estava totalmente fechadinho aqui, só com a boca aberta, quebrou e levou para o microscópio e ele viu que não tinha nenhuma vida. Ele pegou esse frasco que estava aberto, deixou lá por alguns dias e depois de alguns dias ele foi verificar que realmente tinha micro-organismos. E aí o que é que ele provou? Ele provou que uma vida só surge de outra vida. Ele provou que o ar era contaminado e que o ar fazia com que o caldo fosse contaminado também. Mas que quando ele tinha esse pescoço aqui troncho, o que é que acontecia? O ar contaminado, ele passava por aqui. Só que durante o processo de fervura, as gotículas de água ficavam presas aqui na parede do tubo. E aí essa parede, ela meio que abrigava, ela prendia os micróbios que estavam ali no ar, fazendo com que esses micróbios não conseguissem chegar até aqui, o meio de cultura. E aí acabou de vez com essa palhaçada de abiogênese e passou a vigorar, sem muita lenga-lenga, a biogênese, beleza? Então foi assim que Pasteur conseguiu acabar de vez com a polêmica que regia a briga entre abiogênese e biogênese. E comprovou que realmente
uma vida só pode surgir de outra vida, certo? Vamos embora. Bem, em relação à origem da vida, existem algumas teorias, certo? A primeira teoria é a panspermia. Algumas pessoas chamam isso de teoria extraterrena. Professor, o que danado quer dizer a panspermia? Quer dizer que a primeira vida, ou o primeiro ser vivo, ele veio de outro planeta, através de meteoritos e etc., e chegou até aqui a Terra e começou a se desenvolver. Isso é uma teoria, beleza? Professor, essa teoria é válida até certo ponto, sim. Se você for analisar estudos da NASA e etc., você vai ver que em meteoritos, em corpos celestes, né, que caem do lado de cima e tal, a gente consegue encontrar uma série de substâncias que poderiam, de fato, depois de muitas reações, originar uma vida. Então, isso são teorias que têm algum fundamento, certo? Mas são teorias. Existe também a teoria chamada de criacionismo ou teoria criacionista. Essa é muito defendida por religiosos, seja qual for a frente dessa religião, que diz que um ser divino criou todos os indivíduos do jeito que são, o homem como era homem, o cavalo como era cavalo, a árvore como era árvore, criou os seres vivos do jeito que são de uma vez só. Isso é a teoria do criacionismo. Existe uma outra teoria também, que é a teoria da evolução química, e também pode ser chamada de teoria da evolução molecular. Essa teoria diz que basicamente existiam esses 4 elementos aqui: carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. E que esses elementos aqui químicos, eles se combinando, iriam formar moléculas que posteriormente iriam se agrupar formando os seres primitivos que futuramente originariam a vida. Beleza? Então, essas são as 3 teorias mais aceitas em relação à origem da vida. E aí, existiu 2 cidadãos aí, no caso Oparin, que esse cidadão aqui ele era um russo, um cientista russo, e Haldane, beleza? E aí, Haldane era inglês. E o que acontecia aqui? Oparin e Haldane, eles estudaram mais ou menos na década de 20, de 1920, algumas hipóteses. E eles chegaram, em relação a esses estudos, a algumas hipóteses que, vamos dizer assim, casavam. A ideia de um casava com a do outro, né? Mais ou menos isso. E aí, o que aconteceu? Em 1920, eles desenvolveram a hipótese de Oparin e Haldane, como é conhecida atualmente. Beleza? Só que para a gente entender essa hipótese, essa teoria, a gente tem que saber, basicamente, como era a Terra nas antrólas. A primeira coisa que tu precisa saber é que a atmosfera é a camada gasosa que meio que envolve a Terra, né? E aí a gente tem aqui, ó, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera e etc. Isso aqui é chamado de atmosfera. Professor, isso sempre foi assim? Não, isso nem sempre foi assim. Mas tu tem que saber que a atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra, beleza? Vamos embora. Bem, nas antrólas, a Terra era uma estrutura extremamente instável. Como falávamos logo no começo, a Terra ela surgiu há aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Quanto, professor? 4,5 bilhões de anos. E a primeira vida que se tem registro surgiu há aproximadamente 3,5 bi. Isso quer dizer que teve um intervalo de 1 bilhão de anos entre o surgimento da Terra e o surgimento da primeira vida. 1 bilhão de anos foi o tempo necessário para a Terra propor condições para originar o primeiro ser vivo. Tranquilo? Então vamos lá. Tu tem que saber que antigamente a Terra era uma estrutura muito instável e muito quente. E aí, Oparin e Haldane, eles partiram desse pressuposto, que a Terra era muito estável e muito quente. E aí, ó, aqui a gente colocou aqui vulcões e tinha muita erupção e etc e tal. E aí, o que aconteceu aqui? Vamos para cá. Vamos lá. Professor, fala aí um pouco da teoria aí, da hipótese de Oparin e Haldane, só se for agora. Imagina uma Terra, como a gente viu ainda agora, extremamente instável. Cheia de vulcões, esses vulcões em constante erupção e etc. E desses vulcões, quando entrava em erupção, o que acontecia? Emanavam uma série de substâncias. E aí a gente tem basicamente o CH4, que é o metano, NH3, que é a amônia, H2, que é o hidrogênio, e H2O, Vzinho, que é o vapor d'água. Então, imagina que é um ambiente extremamente instável, um ambiente com muita temperatura e um ambiente com constantes descargas elétricas e queda de meteoritos e etc. Então,
O que Oparin Haldane propõe é que essas 4 substâncias, vamos chamar assim, primitivas, elas, sofrendo ação de radiação, começaram a formar, vamos dizer assim, moléculas mais complexas. E aí o que aconteceu? Como nessa época era muito estável, também chovia bastante. E aí o que acontecia? Imagine que a Terra fosse constantemente bombardeada por meteoritos, meteoros e etc. Tu concorda que um impacto do meteoro caindo na Terra forma buracos? Nessa época também chovia muito. Então, deixa eu pegar a canetinha azul aqui. Então, ó, imagina uma época que chovia bastante, cheio de cratera. O que acontecia? Aqui formavam-se mares primitivos. Quentes, né? Extremamente quente, porque essa época, como a gente viu, era bastante quente. E aí, ó, caindo aqui, junto com a chuva, essas moléculas aqui que tinham sido formadas através da radiação ali, né? O que acontecia? Formavam-se os mares primitivos, que era meio que uma sopa nutritiva. Com o passar do tempo, essas moléculas elas foram se aglomerando, né? Se juntando, formando assim os primeiros indivíduos, vamos chamar assim, que eram chamados de coacervados. O que seriam coacervados, professor? Seriam estruturas moleculares mais complexas que seriam antecessores das células primitivas. Beleza? Então, basicamente isso daí, a teoria de Oparin e Haldane. Mas lembrando que isso é uma teoria, uma hipótese. E aí o que aconteceu? Depois de alguns anos, surgiu esse indivíduo aí, ó, Miller, um cientista americano. E Miller resolveu realizar esse experimento de Oparin e Haldane. E ele montou essa engenhoca aqui, ó. Ele montou essa engenhoca que simulava a atmosfera e todo o circuito ali da Terra primitiva, né? Antes das vidas. Então, vamos pegar a canetinha novamente aqui. Ó. Vamos pensar assim comigo. Imagina aqui, ó. Imagina aqui, pegar a vermelha. Agora. Ó. Imagina aqui água fervendo, né? Essa água fervendo, ela vai formar o quê? Vapor d'água, né? Se ela está fervendo, vai formar vapor d'água. O que é que vai acontecer? Essa água em vapor, ela vai secando, passa pela tubulação aqui e vai chegar até essa estrutura aqui redondinha. Essa estrutura, ela tem alguns eletrodos que vai promover a descarga elétrica, simulando a radiação proposta por Oparin e Haldane. E aí, ó, aqui a gente encontraria o metano, que é o CH4, hidrogênio e a amônia, que é o NH3. Juntando esses três com o vapor d'água e a descarga elétrica, o que aconteceria? Aqui ele promoveria um resfriamento, que simularia basicamente um processo de condensação, que acontece quando chovia naquela época. E aí, ó, o resultado desse processo aqui, dessa radiação, juntamente com esses componentes aqui, seria caído por esse tubo até chegar aqui no coletor, que é esse Uzinho aqui. Isso aqui simularia os mares primitivos. E o que é que Miller descobriu analisando a substância daqui, que se formava uma série de partículas, dentre elas, para você ter ideia, aminoácidos. Professor, e o que é que tem a ver? O que é que tem a ver que aminoácido é o precursor da proteína? Ou seja, Miller conseguiu comprovar que a teoria de Oparin e Haldane, de verdade, elas têm uma certa coerência. Então a teoria tinha uma virossimilhança muito boa com o experimento de Miller. Ele conseguiu comprovar ali que tipo, a vida poderia realmente ter surgido dessa maneira. Claro que depois desse fato teriam que haver uma série de mutações, uma série de transformações, muitos anos, isso não foi de uma hora para outra, para que pudesse aparecer aí o primeiro ser vivo, beleza? Então essa foi a contribuição de Miller do ponto de vista de origem da vida, né? Ele conseguiu formar ali basicamente substâncias, tipo os coacervados, né? Então vamos embora. E aí, ó, beleza, a gente já sabe que a vida pode ter surgido daquele jeito. Mas como é que essa vida evoluiu? Como é que essa vida evoluiu do coacervado para o que a gente conhece hoje aí como seres vivos mais complexos? Existem basicamente duas teorias. A primeira dela é a teoria aqui chamada de heterotrófica. Professor, diz aí o que é que fala a teoria heterotrófica? Vamos embora? Ó, não se esqueça que a Terra era extremamente instável. Imagina aqui um mar primitivo,
cheio de partículas ali, né? Como a gente viu, precursoras, como por exemplo os coacervados. E agora imagina o seguinte, imagina que por algum motivo lá, esses coacervados eles meio que foram se abrigando e começaram a ser envoltos em moléculas de água. Tá ligado? Foram envoltos em moléculas de água. Beleza, professor, e aí? E aí vamos falar da seguinte questão. As partículas foram se juntando, sendo envoltas por moléculas de água, e por algum motivo elas precisavam ali se multiplicar. Para se multiplicar, ela precisa de energia. E o que é que diz essa teoria heterotrófica? Ela diz que o primeiro ser vivo, ele na verdade, ele não produziu o seu próprio alimento. Ele ingeriu o seu próprio alimento. A gente sabe aqui que essa água do mar primitivo, ela é extremamente rica em nutrientes, né? Rica em nutrientes. Então, esse primeiro precursor aqui do ser vivo, ele utilizava desses nutrientes para poder promover aí o seu ganho energético para realizar suas funções vitais. Professor, ele era aeróbio ou não? Não, ele não era aeróbio. O que danado é isso? Que utiliza o oxigênio. Ele era anaeróbio. Ele não utilizava do oxigênio. Por quê? Porque, segundo as teorias, a atmosfera naquela época não tinha oxigênio. E como é que ele fazia, professor? Ele realizava um processo que a gente chama de fermentação. A fermentação é um processo em que o indivíduo tem o alimento dele ali, né, prontinho já, e ele, sem oxigênio, ele consegue fazer umas transformações químicas e promover ali a sua criação energética. Então, a teoria heterotrófica diz que o primeiro ser vivo ele era fermentador. Depois de um tempo, pessoal, imagina, esses indivíduos tendo muito alimento e eles comendo muito, vai chegar uma época que vai ter pouco alimento. E eles vão passar a competir por esses alimentos. E aí o que é que aconteceu? Começou a morrer muitos seres primitivos como esse, etc. Só que em contrapartida, durante o processo de fermentação, acontece uma coisa bem interessante. Durante o processo de fermentação, ocorre como resíduo lá a formação de CO2, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono é um gás, então o que é que ia acontecer com ele? Ia para a atmosfera. Por alguma mutação aí que a gente não consegue explicar, um indivíduo desse conseguia utilizar o CO2 mais a água dos oceanos, mais a radiação solar. Não tinha radiação solar? Não tinha o gás carbônico? Não tinha água? Esses indivíduos, eles, com essas três substâncias aqui, eles conseguiam fazer o quê? Eles conseguiam originar seu alimento. Isso são seres autotróficos, são aqueles seres que conseguem fabricar o seu próprio alimento e, consequentemente, promover aí o ganho energético. E aí o que acontece? Durante o processo que a gente chama de fotossíntese, por isso que a gente diz que dessa segunda leva de organismos, elas eram fotossintetizantes. Durante o processo de fotossíntese, ocorre a liberação de oxigênio. Foi aí que o oxigênio começou a aparecer aí, ó, na atmosfera. E partindo do pressuposto que houveram outras mutações, lembrando que essas mutações que a gente fala não é de um dia para a noite, são vários e vários anos, surgiram aí organismos que conseguiam utilizar desse oxigênio juntamente com os nutrientes para fazer o seu processo de ganho energético. E aí, esses organismos eram os respiradores. Esse processo é chamado de respiração. Respiração é quando a gente gera energia através do oxigênio. Então, isso é basicamente a hipótese heterotrófica. É a hipótese talvez mais aceita pelos cientistas mundo afora, beleza? Em resumo, o primeiro ser vivo ele era fermentador. O segundo ser vivo, que foi a evolução do primeiro, era fotossintetizante. E o terceiro ser vivo, que a gente se encaixa aí, né, e tem a base precursora da gente, era um ser vivo que promovia a respiração, ou seja, utilizava o oxigênio para promover o ganho energético, a fabricação de energia, beleza? Então vamos embora. Contrapartida, existe a teoria autotrófica. Essa teoria ela é bastante polêmica, ela divide muitos pesquisadores, mas basicamente ela diz que
os indivíduos primitivos, os primeiros seres vivos, eles realizavam um processo chamado de quimiossíntese. Professor, o que é quimiossíntese? Quimiossíntese é um processo que os seres vivos, eles originam a energia dele através de matéria inorgânica. Como assim, professor? Inorgânica. Vou te dar um exemplo. Enxofre. Enxofre é uma matéria inorgânica. Os mares primitivos, na parte mais abissal, a parte mais profunda, né? Lá perto do final do mar, né? Lá no fundo mesmo, bem embaixo. Tinham fendas lá embaixo que promovia basicamente a evaporação. Tá ligado que o centro da Terra ele possui uma região chamada ali de núcleo, né? Que é rica em magma, é a parte mais quente. Então, tu concorda comigo que quanto mais fundo o oceano, mais quente essa água vai ser, né? Se ela estiver lá embaixo, ele vai esfriando, mas quando ela vai chegando perto do núcleo da Terra, vai se tornando muito quente. Como a Terra naquela época era muito estável, a galera que defende a teoria autotrófica, ela diz o seguinte: meu irmão, a teoria heterotrófica ela não pode existir. Porque a teoria heterotrófica, ela diz que basicamente os mares que originaram ali os primeiros seres vivos, né? Fermentador, depois o fotossintetizante, depois o respirador, eles aconteceram basicamente na superfície desses mares. Na superfície dos mares. A galera que defende a hipótese autotrófica, ela diz o seguinte, que a Terra era tão estável, sofria tantos bombardeios do ponto de vista aí de corpos espaciais, meteoritos, etc., que a vida, ela, por mais que ela estivesse se desenvolvendo, ela era tão constantemente bombardeada, não sobraria vida ali. E eles dizem o seguinte: a vida provavelmente começou lá no fundo do mar, nas fendas, onde saía vapor de água quente e tal. E a vida surgiu basicamente ali. E o que é que acontecia? Essa área ela é bem comum ter bastante enxofre, né? Bastante enxofre. E o que é que essa galera aí defendia? Essa galera aí defendia que os oceanos primitivos, lá no fundo, nas áreas mais escondidas ali, que não seriam passivos de bombardeios ali de corpos celestes, originaram o primeiro ser vivo. E eles diziam que esse ser vivo, ele não utilizava oxigênio, e diziam que esse ser vivo, ele não consumia o alimento pronto. Ele originava o seu próprio alimento, através do processo de quimiossíntese. Como falamos anteriormente, usava matéria inorgânica, nesse caso aqui o enxofre, para promover a sua produção de energia, né? Ele promovia ali, através de matéria inorgânica, a produção de matéria orgânica. Professor, e essa teoria ela é muito aceita? Não. Por quê? Porque a galera diz que, na verdade, o ser vivo ele não pode começar complexo e depois ir regredindo. Por quê? Um ser que realiza a quimiossíntese, ele é relativamente mais complexo. O ser autotrófico ele é mais complexo. Por quê? Ele consegue fabricar seu próprio alimento. Então, a galera acredita que a teoria mais aceita seria a que vem de baixo para cima. Então, basicamente, o primeiro ser vivo, ele deveria ser o quê? Ele deveria ser heterotrófico, ou seja, ele deveria não produzir o seu próprio alimento, ele precisava consumir o seu alimento. E isso se evoluindo até chegar nos seres mais complexos, né? Então, basicamente, é isso daí. A teoria heterotrófica, ela tem mais adeptos do que a autotrófica. A teoria autotrófica, ultimamente, ela vem ganhando bastante força, porque o pessoal, estudando lá as regiões abissais, né, as regiões bem profundas, encontraram em fontes termais lá, em área muito quente, com enxofre, etc., bactérias que realizavam quimiossíntese. E aí o que é que acontecia? Muita gente que defende a teoria autotrófica diz isso daí. Olha aqui a prova, ó. A galera está achando bactéria que realiza quimiossíntese e vive lá no fundo do mar. Então, ainda existe essa polêmica, essa rixa entre esses dois grupos, mas em resumo tu tem que saber o que desses dois grupos. A galera que defende a hipótese heterotrófica diz que a vida surgiu primeiramente como fermentador, depois fotossintetizante e depois respirador, né? E a galera que defende a hipótese autotrófica diz basicamente que a vida surgiu com um organismo quimiosintetizante, ou seja, transformava a matéria inorgânica em energia, beleza? Bem, pessoal, a aula de hoje foi essa. Espero que tenha sido útil para vocês. E
Até uma próxima. Até mais.